Beleza. Vamos lá. Bom, a gente tem falado sobre funções esses últimos dias todos, mais especificamente sobre funções afim. E como eu sempre falo em toda aula de função afim, a função afim tem um modelo padrão que a gente sempre utiliza, que é f de x igual a A vezes x mais b, onde A e B são números reais, x é uma variável e o f de x é outra variável, né? Beleza. Uma função liga dois conjuntos, sempre um conjunto primário e um conjunto secundário. Os elementos do conjunto primário, todos vão entrar aqui, e os elementos do conjunto secundário, todos vão entrar aqui. Tá? Então, basicamente, numa função que você tem é uma ligação dos elementos x, seja eles quais forem, não importa quais são esses elementos x, com os elementos y, ou, no caso, f de x, sejam eles quais forem também, qualquer que for o y ou o f de x, eles vão se ligar. E essa ligação é sempre feita por uma função, uma lei de formação. Essa aqui é a lei de formação mais básica da básica da básica da básica que existe no mundo das funções. Não existe uma lei de formação mais básica do que essa, né? O ideal é que você saia do básico e vá crescendo, né? No caso das leis das funções. Só que como a periodicidade de vocês é baixa, a gente não conseguiu sair do básico até agora. Vai fazer 2 meses que a gente está trabalhando com funções afim e faz 2 meses que a gente não consegue sair do básico. Tá? Então vamos lá. Continuando. Para a gente ir direto ao ponto, né? Já que a gente está aqui, a gente vai começar hoje com exercícios. A gente está utilizando essa apostila aqui para fazer exercícios, para desenvolver nossos exercícios, assim também como o livro didático. Volta e meia a gente também utiliza o livro didático. Então vamos lá para os exercícios aqui. Esses aqui, eles são interessantes, que eles são... o que a gente vai treinar aqui é a construção da lei de formação de uma função. Ou seja, a gente vai treinar como é que eu escrevo tudo que está dizendo aqui nessa questão desse jeito aqui. É esse nosso objetivo da aula de hoje. Treinar como se escreve tudo aquilo nesse modo bem aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui diz o seguinte: devido ao desgaste, o valor V de uma mercadoria decresce com o tempo T. V é o nome que é dado para o valor. Toda vez que eu for falar em valor nessa questão, vai ser representada pela letra V. Valor V de uma mercadoria decresce. Decresce quer dizer diminui, tá? Decrescer quer dizer diminuir. Decresce com o tempo T. Então, toda vez que eu falar em tempo nessa questão, eu vou usar a letra T. V para valor e T para tempo. Parou. A partir daí a gente já sabe o que vai acontecer. Já sabemos que o V vai decrescer com o tempo. Bem aqui já aparecem os nossos dois conjuntos. O primeiro conjunto e o segundo conjunto. Na verdade é o contrário. O primeiro conjunto e o segundo conjunto. Esse é o conjunto do tempo. No caso da nossa função aqui, faz o papel de x. E esse é o conjunto do valor, que nossa função aqui faz papel de f de x. Então, temos uma dependência. O valor de um produto depende de quanto tempo ele já está na sua mão. Como assim quanto tempo está na sua mão? Vamos pensar da seguinte maneira. Digamos que você compra um celular. Esse que você está utilizando agora, por exemplo, Maria. Você sabe que quanto mais tempo você usa esse celular, menos ele vale, correto? Correto? Sim. Sim. Beleza. Isso a gente chama de desgaste. Na verdade, ele vai dar um nome específico aqui, ó, é chamado de depreciação. A depreciação de um produto é ele desvalorizar conforme o tempo passa,
tá? Depreciação, nesse caso, é isso daí. Então, é o que vai acontecer aqui nessa situação, ó. Por isso, a desvalorização que o preço dessa mercadoria sofre em razão do tempo é de uso. Desculpa, eu dei errado. Por isso, a desvalorização que o preço dessa mercadoria sofre em razão do tempo de uso é chamado de depreciação. Então, essa desvalorização vai se chamar de depreciação. A função depreciação pode ser uma função de primeiro grau. Como nesse caso, o valor da máquina hoje é de R$ 1.000. Olha só, a máquina está valendo R$ 1.000. Que máquina? Não sei qual máquina. Pode ser uma máquina de lavar, uma máquina de fotografar, qualquer tipo de máquina. Ela começa com um valor inicial de R$ 1.000. Tá? Então, o valor inicial de R$ 1.000. Estima-se que daqui a 5 anos, o valor dela será de R$ 250. Olha só, ela começou com R$ 1.000 e depois de 5 anos, depois de 5 anos, ela vai valer apenas R$ 250. Bem pouquinho, né? Antes de ler qualquer pergunta aqui, eu tenho uma pergunta extra para você. A pergunta extra é: quanto foi que diminuiu o valor da máquina nesses 5 anos aí? Quanto foi que diminuiu o valor da máquina nesses 5 anos? Bom, eu não sei. Deixa eu Sabe? ver. Quanto é que era antes? 1.250. E aí passou para quanto? Então, quanto foi que diminuiu? Faz a continha aí. Tá. Tá. Quanto foi que deu, Maria? 750. É uma pergunta ou uma resposta? Não sei. Não, é porque você tem que me responder, você está me perguntando. 750. Agora você respondeu. Beleza. Então, foram 750 em 5 anos, né? A cada ano foi diminuindo uma certa quantidade, mas no total dos 5 foram 750. Beleza. A outra pergunta que eu ia fazer é: quanto é que está diminuindo a cada ano? Nos 5 total foi 750, mas quanto seria de ano por ano? Quanto foi que diminuiu ano a ano? Ai, desculpa. Você tem ideia de como é que eu faço para descobrir quanto foi que diminuiu ano a ano? Não. Tem certeza? Olha só, em 5 anos deu 750. Como é que eu faço para descobrir para um ano só? É uma operação matemática bem simplesinha. Será que você consegue perceber qual é? Pensa um pouquinho. Em 5 anos, 750. E se eu quisesse saber para um ano só, o que que eu faria?
Você não precisa calcular, você só precisa me dizer como é que faz. Aí eu posso fazer. Não sei, professor. Sabe, você sabe. Quer ver como você sabe? Olha só. Ah, Digamos que você comprou. Deixa eu pensar aqui. Cinco calças de mesmo preço, o preço igual das cinco calças, por R$ 750. Como é que eu faço para descobrir quanto custou uma calça só? dividir. Como? Fale mais alto. Dividindo? Você está me perguntando ou você está me respondendo? Respondendo. Então Dividir. responda. Dividido. Dividido os 750 por 5. É a mesma ideia. Se você tem cinco calças custando R$ 750 e você quiser saber o preço de cada uma, você divide os R$ 750 por 5. Mesma situação aqui. Se você tem uma desvalorização de R$ 750 em 5 anos, se você quiser saber quanto desvalorizou a cada um ano, você também divide 750 por 5. É a mesma ideia. O contexto é outro, mas é a mesma ideia, tá? Então, para eu saber quanto foi que desvalorizou ano a ano, eu vou dividir os 750 por 5, tá? Então, vamos passar aqui para a folha de papel, colocar aqui a questão 4 da apostila. Nessa questão 4 nós temos o seguinte, que a máquina custava inicialmente R$ 1.000 e depois de 5 anos, depois de 5 anos, ela passou a custar R$ 250. Essas são as informações que a gente tem agora, por enquanto. Aí a gente percebeu que, por isso, portanto, ela desvaloriza, acho que desvalorizar é com Z, não tenho certeza, desvaloriza, no caso, 1.000 dividido para, não, desculpa, 750 dividido para 5, a gente faz a divisão, né? Vai dar 150, se eu não estou enganado, R$ 150 por ano, né? Ela desvaloriza R$ 150 por ano, enquanto ela vai desvalorizando. Desvaloriza R$ 150 por ano. Quer ver? Vamos fazer a divisão. Eu vou abrir uma calculadora aqui para você acompanhar. Né? Vamos ver como é que vai ficar. 750 dividido para 5. Vai dar 150, certinho. Ok. Então, portanto, faltou uma vírgula aqui. Ela desvaloriza R$ 150 por ano. Beleza, mas isso não respondeu nada. Não é o objetivo que a gente quer. O objetivo que a gente quer é o seguinte. Eu quero escrever uma lei que me mostre quanto vai ser o preço dessa máquina conforme os anos estão passando. Vai passando o tempo e eu quero saber como é que vai ser o preço dessa máquina conforme o tempo passa, tá? Esse é o meu objetivo. Eu quero escrever uma lei que me mostre quanto essa máquina vai custar, vai ter de valor conforme os anos vão passando.
E essa lei vai ser parecida com essa que a gente tem aqui em cima. Essa bem aqui. Sendo que o fx aqui, a gente vai chamar de v. Por quê? Porque o texto diz que o valor da máquina será chamado de v. Tá, mas aqui eu vou fazer um v bonito, porque ele estava um v feio. V. Ficou melhor. Não ficou muito bonito não, mas ficou melhor. E é dito que esse V, ele varia, ele muda conforme o tempo passa. Então, quer dizer que tem uma dependência entre o V e o tempo, que é o T. Então, eu vou escrever dessa maneira. Para representar que tem uma dependência, eu vou abrir parêntese, vou escrever o T de tempo e vou fechar parêntese. Tá? Eu vou colocar, dizer que o V vai depender do T. O valor depende do tempo. E isso vai ser igual ao valor inicial da máquina. Quanto é que ela custa inicialmente? Custa R$1.000. Então, vai ser igual ao valor inicial da máquina. Como ela desvaloriza, esse valor vai diminuir. Então, uso o sinal de menos. Menos R$150 a cada ano que passa. Então, não vai ser 150, vai ser 150 vezes a quantidade de anos que vão passar. 150 vezes o T, que é o valor, que é o sujeito que a gente colocou lá na frente. Então, a gente está dizendo que o V, o valor, vai depender do tempo. E esse valor vai ser igual a 1.000 menos 150 vezes o tempo. Tá? Então, esse T aqui é o tempo. Ou seja, para 0 anos acabou de comprar a máquina, né? 0 anos, vai ser 0 vezes 150, que dá os próprios 150, não muda nada. Dá zero, desculpa. Dá zero. Então vai ficar 1.000. 1.000 menos 0 dá 1.000, né? Não vai mudar nada. Para 1 ano, aí diminui 150. Para 2 anos, já vai diminuir 300. Para 3 anos, vai diminuir 450. Para 4 anos, vai diminuir 600. Para 5 anos, vai diminuir 750, que é justamente o que a gente tem aqui, né? Daqui para cá, diminui 750. O nosso objetivo hoje é dominar escrever desse jeito. De novo, como foi que eu escrevi? Botei que valor depende do tempo. E esse valor vai ser igual a R$1.000, que é o valor inicial, menos R$150 por ano. Tá? Por ano. Toda vez que você tiver por alguma coisa pelo tempo, é uma multiplicação. Então, aqui é 150 por ano. Então, 150 vezes o T. Tá bom? Vamos. Aí tem algumas perguntas a serem respondidas, mas a gente não vai responder essas perguntas. Por que não vamos responder? Porque nosso objetivo hoje é aprender a escrever daquele jeito. Já que é assim, a gente vai para a próxima questão. Questão 5. Vamos ver essa questão 5 aqui. E a gente vai depois voltar lá no nosso papel para a gente poder escrever. Questão 5. O que fala a questão 5? Fala assim: um comerciante teve uma despesa de R$230 na compra de certa mercadoria. Ou seja, o comerciante gastou R$230 para comprar alguma mercadoria. Eu não sei se essa mercadoria ela é uma unidade só ou se são várias unidades. Como assim? Eu não sei se esse comerciante está comprando um produto só, que custa R$230, ou se ele está comprando vários produtos que juntos vão custar R$230. Ainda não sei, mas o texto vai mostrar isso para nós. Aí, continuando. Como vai vender cada unidade por R$5? Opa, já sei. Quer dizer, então, que o comerciante comprou vários produtos iguais e o total do preço desses produtos iguais vai ser R$230. O total do preço deles, tá? Somado. Tá ok. Então, ele vai vender cada unidade desses muitos produtos por R$5 cada um. O lucro final será dado em função de X unidades vendidas. Como assim? Quanto ele vai ganhar no final vai depender de quantas unidades ele vai vender. Né? Quanto ele vai ganhar no final vai depender das quantas unidades ele vai vender. Quantas unidades ele vai vender? X. E esse X
é um valor desconhecido. A gente não sabe, mas o lucro final dele vai ser dado dessa maneira. Então, vamos tentar montar uma função lucro. Eu vou chamar lucro de L, L maiúsculo. Esse lucro vai depender de duas coisas. O lucro, eu não sei se você tem conhecimento disso, mas o que é o lucro? O lucro é quanto você arrecada na venda menos quanto você gastou para adquirir aquele material. Digamos que você vai vender um bolo. Se você vende o bolo por R$ 35, mas você gastou no bolo R$ 15, o seu lucro é de apenas R$ 20, porque você investiu 15. Quando eu digo investir, eu estou falando tanto em material quanto mão de obra, tá? Quanto mão de obra, quanto gás também, né? Porque fazer bolo gasta gás de cozinha, a não ser que você faça bolo de lama, e aí é outra história. Mas você gasta gás, tá? Então, você tem que levar tudo isso em consideração. Então, você gasta R$ 20 para fazer e vende por 35, então o seu lucro é de R$ 15, tá? Você tem que levar isso em consideração. Seu lucro é de R$ 15. Perfeito. Então, para saber o lucro de alguém, você tem que saber quanto ele arrecadou na venda e quanto ele gastou. Quanto ele gastou, eu já sei. Ele gastou R$ 230 em todos os produtos juntos. Já quanto ele vai arrecadar na venda? Aí vai depender. Porque ele vai ganhar R$ 5 por cada produto vendido. E quantos ele vai vender? X produtos. Ainda não sei. Quanto ele vai arrecadar? Vai ser uma multiplicação com esse X aqui. Então, como é que vai ficar isso para nós? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Vou afastar aqui um pouquinho. Questão 5. Como é que vai ficar isso para nós? Vai ficar aqui a despesa do comerciante. Despesa. Desculpa, eu não tenho certeza. Eu acho que é com S, mas eu não tenho certeza. Posso estar errado. Não, está certo. Ótimo. Despesa, né? A despesa do comerciante é de R$ 230. A receita. O que é receita? Receita, quando se fala de parte financeira, não é aquele papelzinho que o médico te dá para você comprar um remédio, não, tá? Isso aí é a receita médica. A receita financeira é outra coisa. A receita financeira é quanto você está arrecadando com a comercialização de algum material. Por exemplo, nesse caso aqui, a receita é de R$ 5 a cada produto vendido. Então, é R$ 5 vezes X, onde X aí para nós, esse X, é justamente a quantidade de produtos que serão vendidos. A quantidade de produtos vendidos. Tá? Então, R$ 5, o X aí é a quantidade de produtos vendidos. Tá, legal. E o lucro? Porque o que a gente quer escrever aqui, na verdade, é o lucro. Como é que eu vou escrever esse lucro? É simples. O lucro vai depender de quantos produtos você vai vender. Então, por isso que eu escrevo L vai depender de X. O lucro depende da quantidade de produtos vendidos. Como é que vai ficar isso? Vai ficar 5 vezes X, né, que é quanto ele vai arrecadar, quanto vai ser a receita dele, menos 230. Então, o lucro dele vai ser de 5 vezes X menos 230. Onde X é a quantidade de produtos vendidos. Perfeito, tranquilo e favorável. Então, se eu quiser escrever de quanto vai ser o lucro para X produtos, essa aqui é a escrita do lucro para X produtos. Desculpa. Ok?
Quer fazer alguma pergunta por enquanto, Maria? Ainda não. Ainda não? Tá, então você vai me ajudar na montagem da próxima. Tá ok. Vai copiar? Vai copiar? Já copiei. Ok. Então vamos ver a questão 6 aqui. A questão 6 ela é legal porque ela envolve duas operadoras de telefone. Uma se chama... deixa eu ler completo aqui. Uma cidade é servida por duas empresas de telefonia. A empresa Telefone para Todos cobra por mês uma assinatura de R$ 35 mais 50 centavos, ou melhor, 0,50 reais, porque está em reais, tá? Eu tenho que ler em reais, está em reais. 0,50 reais por minuto utilizado. Ah, mas não é 50 centavos? É, mas 50 centavos a gente escreve de maneira diferente. 50 centavos é escrito assim, ó. 50 centavos tem um símbolo para centavos. Eu acho que é esse aqui, que é o símbolo de centavo. Aí você escreve ou assim, né? É assim, 50 centavos. Isso são 50 centavos. E isso aqui são 0,50 reais, tá? E quando a gente não percebe isso, a gente acaba cometendo muitos erros. Continuando. Então a empresa lá, né? Eu não sei se você sabe, mas antigamente você contratava linhas de telefone, você pagava uma mensalidade só para ter a linha e você pagava por mais um adicional por quantos minutos você utilizasse. Não sei se você tem conhecimento disso. Você pagava para ter a linha e você também pagava por minutos que você utilizava. Como assim? Digamos que você comprou a linha, você pagou R$ 35. Se você não ligar para ninguém, você pessoalmente não ligar para ninguém, você vai pagar por mês apenas R$ 35. Mas se além de ter a linha, você ligar para alguém, você paga R$ 35 mais, eu vou falar em questão de centavos, tá? Mais 50 centavos por minuto. Então você pagava duas vezes. Pagava pela linha e pagava mais 50 centavos por minuto. Era uma sacanagem isso. Hoje em dia não, né? Hoje em dia você compra a linha, adquire a linha e você não paga, dependendo da situação, né? Você paga um certo valor para ter direito a falar alguns minutos. Você paga os créditos para falar alguns minutos aí. Mas você não paga adicionais, normalmente. Então, essa empresa, Telefone para Todos, ela faz isso. Ela cobra R$ 35 por mês, mais 50 centavos por minuto utilizado. Se a pessoa não falar minuto nenhum, ela não paga nada a mais. Mas se ela falar, ela paga um pouquinho a mais. E aí tem outra empresa. A outra empresa chama-se Fale à Vontade. Essa empresa também cobra por mês uma assinatura de R$ 26. Ó. Ela cobra R$ 26 por mês, mais 65 centavos por minuto utilizado. Então, ela cobra 26 fixo, mais 65 centavos por minuto utilizado. Tá? E daqui para frente tem a pergunta, mas a gente não vai focar na pergunta. Desculpa, na pergunta não. A gente só vai focar em construir essas funções. A gente vai fazer o seguinte: cada um de nós vai escrever uma função de um desses dois sujeitos. Eu vou escrever da empresa Fale à Vontade e você vai escrever da empresa Telefone para Todos. O que você vai utilizar? Use aqui, ó, a letra T para representar o gasto que uma pessoa vai ter com essa empresa Telefone para Todos. E use a letra X para representar quantos minutos a pessoa vai falar. E eu vou fazer a mesma coisa, só que no meu caso, em vez da letra T, eu vou usar a letra F para representar o gasto que a pessoa vai ter com a Fale à Vontade. E eu vou usar a letra X também para representar os minutos. Então, tente escrever como é que vai ficar o gasto de uma pessoa que contratar os serviços da empresa Fale ou Telefone para Todos, tá?
Então, tente escrever uma lei de como ficará os gastos de uma pessoa que contratar essa empresa para todos, e eu vou escrever da fale à vontade. Uma lei tipo essas duas que a gente escreveu aqui, tá? Então, vai, escreva aí que eu escrevo aqui também. Tá. Escrevi a minha. Assim que você tiver a sua, você me fala aí que eu escrevo aqui. Quero ver o sol nascer de novo aqui. Professor, me Oi. fala mais uma vez como eu tenho que construir rapidinho, só pra mim ter a noção de novo. Tá, bora lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te mostrar como eu fiz a minha e talvez isso te dê uma ideia de como você pode fazer a sua, tá? Tá. Aqui, ó. Eu fiz a minha da seguinte maneira. O gasto, né, da falha à vontade. Eu usei, já que ela começa com a letra F, eu usei F aqui para representar o gasto dela. F vai depender de quantos minutos ela vai falar. E então o gasto dela vai ser igual a R$ 26, que é o valor mensal que ela paga, né? Mais 65 centavos por minuto. Foi assim que eu fiz a minha, A minha tá quase igual. Só, tá? só o finalzinho que eu errei, mas eu tô. Tá, mude aí e leia para mim para eu poder escrever aqui. Não sei se vai estar certo, deixa eu ver. Pode ser ao contrário também, tá? Só um detalhe aqui. Pode escrever ao contrário também. 65 centavos vezes X mais 26 também. Não precisa ser necessariamente dessa ordem. Pode ser ao contrário também aqui. Bom, eu terminei, deixa eu ver. Fale aí que eu escrevo aqui. Só o começo que eu tô meio confundido. Tipo, eu coloquei um T, T maiúsculo. isso. Aí eu abri parênteses, Aham, coloquei o X. aham. E você tá aí? Oi? Oi. Acho que travou. Deve ter caído, sei lá, alguma coisa assim. Que parou aqui, ó. Olha aonde. Parou no X. Aí eu fechei parênteses, coloquei o Uhum. saudade, 35 mais 50 vezes o valor que vai dar a conta. 50? É, que é os 50 centavos. Ah, 50 centavos.
0,50. Tá bom, deixa eu arrumar aqui. 0,50. Zero, Parou? 0,50. 50 vezes o X. Isso, beleza, perfeito. Então quer dizer que ela vai pagar R$ 35 por mês, mais 50 centavos por cada minuto que a pessoa falar. Se ela não falar nada, então aqui vai ser zero, né? Se a gente fosse calcular quanto que ela ia gastar, se ela não falasse nada, então aqui seria zero. Zero vezes 50 centavos daria zero. Então ficaria 35 inteiro, né? Não ia ter acréscimo nenhum. E a mesma coisa no meu caso aqui. Não ia ter acréscimo nenhum se ela não falasse nenhum minuto a mais. Tá legal, beleza. Então eu vou guardar essa página. Amanhã a gente vai continuar no mesmo horário e a gente vai resolver as perguntas dessas questões. Até agora o que a gente fez foi construir a lei delas, né? E amanhã a gente vai usar essas leis para resolver o que elas perguntam, tá? Algumas delas vão pedir para a gente justamente fazer a lei e depois usar. E outras não, vão pedir para a gente só usar, tá? Então, isso é muito interessante nas questões de matemática, que algumas mandam primeiro você construir a lei para depois usar, e outras não, já manda você usar direto. Então, você já tem que construir de antemão, né? Você já tem que ter construído de antemão. Eu vou te mandar aqui a lista de frequência para você assinar, tá? Deixa eu só parar a aula aqui, parar a gravação da nossa